Fala pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai ver um pouco sobre as ferramentas de pintura do Modo aqui na Painting Tools, são usadas para nós pintarmos nossas próprias texturas direto no modelo. Bom, eu vou utilizar essa mesh que já vem no preset do Modo para a gente estar pintando sobre ela. A primeira coisa que eu vou fazer antes de começar a pintar é desativar a grid e o work plane para a nossa viewport ficar mais limpa. Eu vou pressionar Ctrl 1, vai abrir esse pie menu. Eu posso desabilitar a grid e work plane e eu vou desabilitar também o wireframe. Como eu vou pintar, não vou modelar, não preciso ver o wireframe. Pronto, agora o wireframe está desabilitado. Ele ainda aparece quando eu seleciono o modelo, mas na hora que eu estiver pintando não vai ter problema. E como eu disse também na aula sobre o Vs, para que a pintura funcione, esse modelo precisa estar mapeado, ele precisa estar com a malha V dele aberta. Como ele já é um preset do modelo, ele já tem a malha dele aberta. Aqui em Lists, o VMaps, eu tenho a UV dos olhos e a UV da face, que já está devidamente aberta, então a gente não vai ter problema para pintar. Se estiver criando um modelo do início, é preciso primeiro abrir a malha UV para poder pintar. Não adianta escolher aqueles modos de projeção que a gente viu anteriormente. Aqueles modos são para texturas já prontas. Para eu pintar a textura que é o modelo, eu preciso estar com a malha UV aberta. Bom, agora para começar a pintar, a gente precisa primeiro adicionar uma textura em branco aqui na nossa shader tree. A gente pode fazer isso. Se você selecionar o pincel e começar a pintar, ele vai automaticamente adicionar ali a textura. Ele já vai começar a pintar por cima dessa textura. Okay? Mas tem como nós adicionarmos, só que eu não tenho nenhuma opção de qual é o formato dessa textura, se está em TGA, JPEG, PNG, ele não me dá essas opções. Então o que eu vou fazer? Eu vou deletar ela aqui de novo. E eu tenho como aqui em Utilities, na última aba aqui embaixo, eu tenho como adicionar uma Color Texture. Assim como tem o Displacement, Mask, Fur. No caso do Displacement, se for pintar uma textura em escala de cinza para funcionar como Displacement do nosso modelo. No nosso caso aqui eu vou adicionar uma textura de cor. Então vem a DD Color Texture. Ele vai me perguntar onde eu vou salvar essa textura e qual vai ser o formato dessa textura que eu vou salvar. Eu vou salvar como TGA mesmo. Vamos colocar um nome qualquer aqui. E ele vai me dar essa janela perguntando qual vai ser a resolução dessa textura. O padrão que ele aparece é 2048 por 2048, mas eu posso alterar isso. Se vai ser uma escala de cinza. No caso, se fosse pintar um mapa de displacement ou de bump map, poderia ser. Ou até um mapa de controle para algum canal do material. RGB e RGBA são mapas coloridos para pintar a cor difusa mesmo. A diferença é que o RGBA também tem o canal alfa. Então a área onde você não pintar vai ficar transparente. Bom, habilitando a opção Float Points, ele salva a imagem como 16 bits. Se essa opção estiver desabilitada, ele vai salvar como padrão de 8 bits de imagem mesmo. Eu posso ou não habilitar já uma cor base. Se eu deixar, como eu estou no RGBA, se eu não marcar essa opção, ele vai ficar uma imagem transparente. Só onde eu tiver pintado aqui vai ficar com a cor que eu pintei, mas o resto vai ficar transparente. Se eu tiver no RGB que não tenha o alfa, ele vai ficar a textura vai ficar toda preta. Só vai ter cor onde eu pintar. E eu posso colocar RGB ou RGBA e já setar uma cor base para toda a minha textura. Por exemplo, posso colocar que a minha textura base seja azul, a textura toda vai ficar toda azul, e depois eu vou pintar os detalhes de outra cor.
Eu vou tirar, eu quero que ela fique transparente mesmo. Vamos dar OK, ele vai adicionar aqui. Se eu clicar 2 vezes, eu vejo a minha textura no Image View. Ela está aparecendo cinza porque eu não tenho nada pintado ainda sobre ela. Esse pincelzinho do lado aqui na coluna de visualização indica que a minha textura é que vai ser pintada. Eu não preciso estar com a minha textura selecionada para pintar sobre ela. Se eu tiver com a seleção aqui em render, ou em base matéria, ou selecionado em modo, tiver em modo item, um modo elemento, ele vai pintar sobre a textura se eu tiver com o meu paint selecionado, desde que a textura esteja marcada com esse pincelzinho. Como só tem uma textura, então sempre que eu pegar o meu pincel, vou definir uma cor aqui e pintar, ele vai pintar sobre aquela textura mesmo. Se eu clicar 2 vezes nela, agora eu vejo onde ele pintou. Ele pintou aqui, tá vendo? Deixa eu fazer um pincel maior, pintar aqui. Olha lá, foi ali onde ele pintou. Mas se eu tenho mais de uma textura, por exemplo, vou adicionar mais uma color textura. Vamos colocar PGA também, color 2. Pronto. Ele vai estar pintando no color 2 agora. Eu vou até pintar de uma outra cor aqui. Color 2 é o que está com a tinta azul e o Color 1 é o que está com a tinta laranja. Para eu mudar qual eu vou pintar, basta selecionar a textura. Ele vai ficar com um pincelzinho marcado. Depois, se eu sair e selecionar qualquer outro elemento, que não seja uma textura, ele continua pintando naquela textura que está com o ícone do pincel. Ok? Vou desabilitar essa aqui por enquanto, como pintar só nessa daqui. Bom, digamos que eu não me arrependi disso que eu pintei. Eu quero voltar a textura ao zerar ela. A gente tem essa função aqui em Utilities, que é o Clear Image. Clear Image, ele vai limpar toda a textura que eu pintei. Eu vou limpar a Color 2 também. Clear Image, eu limpo tudo. A textura volta a ficar em branco. Uma coisa importante também. Eu pintei toda a minha textura. Salvei o meu projeto, meu arquivo. Vim aqui, Save ou Save As e salvei. Mas, se eu não salvar a textura, eu perco o que eu pintei. Então, não adianta pintar todo o seu modelo e salvar o seu arquivo aqui normalmente. Se você sair do modo, vai perder. Tem que vir aqui na aba Clips, onde eu já falei que fica as texturas que nós carregamos, ou que nós criamos também. Botão direito, Save ou Save As. Aí você vai salvar. Mas se você for fechar um modo antes de salvar, ele vai dar aquela mensagem que existe uma textura não salva ainda, então ainda tem aquela possibilidade de você salvar uma textura. Não sei se você esqueceu, se você só salvou o projeto e não salvou a textura que você pintou ainda. E, além dessa possibilidade de nós criarmos a textura aqui pela aba Utilities, aqui no nosso Shader Tree, em Image Mapping, nós temos a opção de New Image, que vai funcionar da mesma maneira. Eu vou escolher o lugar onde vai salvar, o nome, e vai aparecer aquela janela, a mesma coisa. A diferença aqui é que nós já temos um atalho fácil aqui pela aba. Mas também podemos adicionar uma nova imagem aqui. Bom, com a imagem selecionada, a gente precisa certificar também se ela está na UV certo, porque aqui nós temos duas UVs, a UV do olho e a UV da face. Poderia ter mais UVs nessa mesh, ou não. Então, ele vai pintar na UV que eu tenho selecionada. Se eu tiver selecionada a UV olhos aqui, e tentar pintar na cabeça dele, ele não vai pintar. Estou passando e não está pintando. Deixa eu desabilitar a Color 2, pintar só na Color 1. A Color 1 está pintando porque ela está com o VMAP Face. Se eu mudar para o VMAP A,
Eu não consigo pintar sobre ele. Eu vou pintar onde? Eu vou pintar aqui onde estão os olhos. Ó. Onde estão os olhos eu consigo pintar, porque essa UV dos olhos é o que está mapeado aqui o meu olho. Na verdade eu consigo pintar em outros locais. Ó. A gente consegue pintar também, não só sobre o modelo, mas direto no mapa UV. Só que esse local que eu estou pintando aqui agora não está aparecendo no meu modelo, porque essa área não está mapeada. Se eu mudar a UV, ó, essa área que eu pintei ainda também não está mapeada, mas se eu posso pintar aqui sobre a minha UV, que ele vai pintar sobre o meu personagem. Só que é o seguinte, eu escolhi a mapa UV aqui, mas eu tenho que mudar aqui também. Agora aquilo que eu pintei lá na minha UV foi projetado aqui no meu modelo. Ok? Bom, deixa eu limpar essa textura de novo. Onde está? Clear Image. Bom, vamos começar a falar das ferramentas de pintura aqui. O Painting Brush é um pincel mesmo, normal. As opções dos brushes aqui são as mesmas que nós já vimos na aula sobre Sculpt. Hard Brush, Smooth Brush, Image, eu posso usar uma imagem, estampar, fazer um texto, estampar esse texto no meu modelo. A diferença do Airbrush é que enquanto o Painting Brush, deixa eu tirar esse texto aqui e voltar para o Smooth, o Painting Brush ele simula um pincel mesmo, enquanto que o Airbrush simula um spray de tinta. Como que é isso? O Painting Brush, deixa eu só mudar essa cor. O Painting Brush, vai ser azul aqui, mais escuro. O Painting Brush, aonde você passar, ele vai ficar daquela cor. Se você passar de novo, vai continuar da mesma cor. Você passou o pincel de novo pelo mesmo local, não muda nada. O Airbrush não, conforme da mesma maneira que um spray de tinta, conforme quanto mais tempo você passar o brush por cima daquele local, mais escuro vai ficar a sua pintura. Se você só passar de leve, ele vai dar uma passada com o spray. Se você continuar com o spray sobre aquele local, ele vai acrescentar cor ali, vai escurecer aquele local. Ok? O Erase é a borracha, a gente pode apagar o que nós pintamos com o Erase. Segurando com o botão direito e deslocando o mouse, a gente define o tamanho do brush. Isso aqui é a mesma coisa do paint, desculpe, não muda nada. Eu vou apagar aqui com a borracha. Em vez de dar um clear textura, eu vou apagar. A ferramenta Line, a gente consegue criar formas geométricas. Pode ser uma line, um círculo ou um retângulo, selecionando aqui em Shape. Em Line mesmo, ele vai criar uma linha, dependendo do tamanho do nosso brush. Se eu vou colocar o brush bem pequeno aqui, fazer uma linha daqui até aqui. Ele vai fazer uma linha no nosso modelo. Se o brush estiver muito grande, ele vai fazer uma linha mais grossa. Então aqui a gente já consegue fazer um tipo de um dalcinho aqui, na cabeça do personagem. Deixa eu dar um Ctrl Z. Pode ser um círculo, né? O brush está muito grande, acabou ficando quase uma esfera. Um círculo preenchido, aliás. Pode ser um círculo ou pode ser um retângulo. A gente vai fazer um retângulo, como se fosse um retângulo de seleção da janela, e ele vai imprimir aquele retângulo no nosso modelo. A ferramenta Fill, que é esse baldinho, ele vai funcionar
como aquele velho baldinho que a gente está acostumado no bom e velho Painting Brush do Windows, que você só clica e ele preenche a cor dentro do local. Aqui, segurando o botão no fio, ó, quando nós temos essa setinha preta, porque tem mais alguma ferramenta aqui escondida, não só aqui no Paint, como em qualquer outra toolbar do Modo. Então, aqui segurando eu tenho o gradiente. Eu vou criar um gradiente linear, nós temos linear, gradiente e radial. No caso do linear, ele vai criar um degradê de uma cor para outra de maneira linear. E essas duas cores eu defino aqui, no Foreground Color, FG Color, ou no Background Color, BG Color. Aqui eu estou de laranja para preto. Então eu vou definir o raio aqui do meu gradiente. Ele vai fazer esse gradiente de laranja para preto. Deixa eu mudar essa cor. Em vez de ser preto, vamos colocar azul. Vamos ver como é que fica de laranja para azul. Ele fez um degradê de laranja para azul, de forma linear. E é isso, de forma linear. Agora, o radial gradiente, se eu segurar Alt, ele também já me dá a opção de radial, aqui, sem precisar mudar aqui. O radial ele vai fazer a mesma coisa, mas de forma radial. Ou seja, o centro vai ficar com a cor do Foreground Color, enquanto que as extremidades com a cor do Background Color. E vai ter uma transição ali do laranja para o azul. Quanto mais eu puxo para fora essa minha linha aqui, maior é mais espaço é usado pelo foreground. Se eu fizer uma linha bem pequenininha, o foreground vai ficar só com isso daqui. No linear funciona do mesmo jeito. Quanto maior a linha aqui, mais é a transição. Se eu fizer uma linha pequena, a linha de transição, essa linha vai definir a transição. Se eu fizer só um ponto, quase não tem transição nenhuma. São duas cores distintas. Se eu fizer uma linha baixa, eu tenho uma transição pequena. Se eu fizer uma linha mais longa, eu tenho uma área de transição maior.